Ok, vamos começar a aula oficialmente agora. Então, por que uma série de aulas sobre política? 3 razões, tá? E essa é a minha introdução para você ponderar. Então, a primeira razão é porque a maioria de nós, não se sinta ofendido se você se considera o rei da cocada preta aqui. A maioria de nós é superficial nesse assunto. Quando eu digo a maioria de nós, eu digo assim, existe um histórico da tradição evangélica não ser necessariamente, não só informada, mas às vezes assim, ponderada. E não é só a tradição evangélica, o público em geral. Tanto é que a gente precisa de especialistas o tempo todo, porque disso a gente não entende aquelas coisas. É parecido com futebol, a gente acha que manja. Né? Mas na verdade quem entende mesmo são aqueles que têm mais experiência e podem ilustrar coisas que a gente não enxerga. Bem, eu coloquei assim, nossa discussão sobre a relação entre fé e política não costuma passar de filiação religiosa. E aí eu dou um exemplo do que aconteceu na época em que a Dilma Rousseff foi eleita presidente e o vice era o Michel Temer. E eu lembro que muitos evangélicos falam assim, rapaz, que coisa do Satã. Por quê? Porque o Michel Temer, havia uma alegação, nunca foi trabalhado de maneira assim extensiva, mas uma alegação de que ele tinha a vinculação oficial com práticas satânicas, satanismo e tal. Para muito crente foi assim, né? Os outros, se tiverem algumas coisas do mal assim, pelo menos não são do Satã. Como se fosse do Satã só aquilo que é religiosamente voltado para ele. Então isso mostra que às vezes a gente tem uma associação que é pobre, que é ruim. Por quê? É parecido com algo que eu disse uma vez numa mensagem sobre um endemoniado. Eu falei assim, a gente acha que só esse está debaixo do controle do inimigo. Engano nosso. A gente faz parecido com política. Parece que só quem estaria envolvido com alguma coisa dessa natureza, digamos que seja verdadeira, apenas para ilustrar, é que seria do mal. Não é? Engano nosso. Ou às vezes a gente trabalha temas antigos da militância cristã, como o aborto, que são temas importantes, mas às vezes não saem disso. O que eu quero dizer é que a igreja não costuma discutir política de forma mais profunda. Parece que o cristianismo não tem muito a dizer. Essa é a consequência. Presta atenção, se nós somos cristãos, se nós somos as testemunhas de Cristo aqui, e quando o assunto é política, nossa fé tem pouco insight, o que a gente está dizendo? Que o cristianismo tem pouco a contribuir. A gente pode não querer dizer isso, mas na prática é o que a gente está dizendo. Se a gente não consegue articular alguma coisa sobre fé que seja significativo, pelo menos que leve as pessoas a pensar, então a gente, mesmo sem querer, está testemunhando de que o cristianismo não tem muito a dizer. E eu acho que isso é mal, isso é ruim, porque parece que essa é uma área em que diz assim, pessoal, vocês se viram porque Deus é nessa área, Ele não me orientou muito. Não é verdade. Tá? E a nossa tentativa aqui é mostrar que não é assim. Segunda razão, porque uma série sobre política. Por causa da pluralidade de opiniões equivocadas. Eu estou tirando isso aqui de um livro que está publicado pela editora Vida Nova, do Wayne Grudem, sobre política, e ele fala que existem 5 tendências cristãs ao longo da história, e algumas até hoje, muito fortes, que são equivocadas. E ele chama de uma atitude teocrata, uma atitude, ou uma postura, uma pessoa, né? Que é dicotômica, separatista, espiritual ou redentora. Então vamos ver cada uma delas, o que elas significam. A primeira, teocrata, é aquela pessoa que acha que o certo seria a gente usar o Estado para compelir outros à fé cristã. Você vai dizer assim, quem é que pensa assim? Hoje em dia isso é muito raro, porque nós fomos treinados a absorver a ideia de igreja e Estado sendo separados. No entanto, houve tempo em que igreja e Estado não eram separados. E a questão política estava intimamente ligada com a igreja. Então as pessoas eram transformadas em cristãos, por assim dizer, à medida que o poderio político lhes abocanhava, né? Então há casos na história do cristianismo em que pessoas se tornaram cristãs porque pessoas foram conquistadas. O que está acontecendo aqui? A espada está falando mais alto do que a cruz. Né? O poderio político está compelindo outros à fé. Essa é uma atitude teocrata. Por que a gente está chamando de teocrata? Porque parece dizer que a igreja vem como Estado e impõe esse tipo de fé. Bem, isso é desprezado pela maioria de nós hoje, mas
É possível que haja algum mais radicalzão dizendo assim, cara, não seria mal não, viu? Mas nós entendemos que isso não é saudável, a gente vai dar outras razões mais adiante. A segunda postura, essa é mais comum hoje em dia, é aquele que é dicotômico. Aquele que é dicotômico, ele quer silenciar sobre fé na esfera pública. Ele não tem problema de ser cristão. Ele não tem problema que outros sejam cristãos. Ele só quer dizer assim, ó, a gente pode misturar as coisas. Política é política, religião é religião. Então, ele dicotomiza porque ele não sabe, ou pelo menos ele não acredita que uma coisa dialogue com a outra. Por isso que é comum a gente ouvir na nossa sociedade, gente que queira descartar o seu argumento religioso rapidinho. Se você vai discutir alguma coisa sobre aborto, fala assim, mas você está falando da religião, a gente tem que discutir aqui fatos. Né? O que ele está querendo dizer é, não fale de fé na esfera pública. A gente já tem falado disso bastante no passado da nossa igreja, mas eu estou trazendo isso à tona porque isso vem na política também. É quem pensa de forma dicotômica, isto é, que silencia sobre fé na esfera pública. Uma terceira atitude, essa não é comum talvez de alguns de vocês, mas tem muito evangélico que ainda pensa assim, é de que ele precisa se retirar da política porque política é coisa má. É irredimivelmente má. Então, pense assim, ó, se você foi treinado a olhar a política de forma tão negativa, e o seu filho ou o seu sobrinho que você gosta muito, aquela pessoa querida, chega para você e fala assim, estou pensando em tentar para vereador. Você fala assim, cara, não faz uma coisa dessa. Por quê? Você quer livrá-lo dessas coisas. Ao invés de olhar como interessante, alguns olhariam com pena ou até com desgosto, porque tem uma atitude separatista. Ele retira-se da política porque ela é má. Isso aconteceu ao longo da história, tem pessoas que achavam que isso era realmente não era coisa para crente, e existe gente pensando assim também. Uma quarta atitude é essa espiritual. Espiritual é a gente fala assim, não, a gente tem que envolver mesmo, tem que evangelizar, trazer para Jesus. Então você vai dizer assim, como assim? Que tipo de atitude política é essa? Eu explico. Se nós perguntássemos às pessoas que acham que tem que servir os políticos do nosso país com a fé cristã, e eles disserem, é isso aí, gostei, pastor Heber, vai ter aula sobre política na sua igreja? Muito bom. É isso que a gente faz em Brasília. A gente vai lá, fala de Jesus para eles, para entregarem sua vida a Jesus. O que ele está querendo dizer? Que o serviço dele para com os que trabalham na vida pública é um serviço espiritual, não é sobre política em si. Como se política em si não tivesse muita coisa a dizer, você vai evangelizar. Frequentemente, isso a gente vê não só no Brasil, isso é comum nos Estados Unidos, um país com raízes cristãs mais profundas do que a nossa. Se você perguntar para a maioria das pessoas que dão assistência a políticos em Washington, D.C., eles fazem esse tipo de trabalho. É um trabalho que cuida do religioso, do espiritual, não um trabalho que pensa em termos políticos. Então essa atitude ainda é presente, tá? E aqueles que têm uma postura de redentor, ele quer salvar o homem de seus dilemas sociais. Então ele pensa em reforma disso, reforma daquilo, e ele confia, ele se entrega para a causa, ele é capaz de perder tudo pela causa, porque ele acredita que ela vai redimir o ser humano dos seus males. Essa também é uma postura ruim, e por várias razões, dentre elas, porque existe uma postura demasiadamente otimista e desconhecedora dos efeitos do pecado. A gente vai falar disso mais adiante, tá? Então, por causa dessa diversidade, tanto na história como nos nossos dias, a gente precisa falar de política. Porque tem muito evangélico que pensa equivocadamente sobre como se portar. Então, por causa da pluralidade de opiniões equivocadas, a gente precisa falar sobre política. E por último, terceira razão, nessa minha introdução, é porque temos histórico de ação e reflexão políticas. Olha que interessante. Por que a gente tem que falar disso? Porque a gente tem uma história rica e a gente não sabe muito sobre isso. E eu vou só pincelar aqui, eu não tenho condições de fazer muito. Mas olha como nós temos um histórico rico sobre ação política que é feita com uma mentalidade cristã. Por exemplo, na Reforma Protestante, a gente vê que a importância da educação surge a partir do entendimento de que as pessoas têm que conhecer a Deus e o mundo que Ele fez, e que a gente tem que dar condições delas se apropriarem disso por elas mesmas, antes do que só ouvir o que o clero tem a dizer. Então, ao invés de serem mantidos ignorantes ou necessitados o tempo todo de que outro os diga o que é e o que não é, eles são ensinados a conhecerem
a criação de Deus, conhecerem a palavra de Deus, guiados por esses mestres, mas conhecerem por si mesmos. E daí a importância da educação, e a reforma foi grande nisso. Liberdade religiosa. É interessante que, embora a gente ouça histórias do passado sobre não ter a liberdade religiosa, tanto entre católicos quanto evangélicos, e aí depende do lado que você está, você gosta de bater no outro, né? A verdade é que, por causa do entendimento da fé cristã, é que houve muita, e principalmente a fé cristã conforme compreendida pela tradição protestante, mais especificamente reformada, é que houve liberdade religiosa. A gente tem um exemplo fascinante no nosso país. Por exemplo, o nosso país já no século XVII, entre 1630 e 1654, tinha um refúgio para judeus, que não havia em nenhum outro lugar da nação. Era lá na região de Recife. Por quê? Por causa do domínio dos holandeses. Inclusive é lá que nasce a primeira sinagoga das Américas. Ela está lá até hoje. Você pode visitar a primeira sinagoga das Américas. Está lá por quê? Porque era o único lugar que pessoas de outra religião não eram massacrados por serem de outra religião. Porque os holandeses que conquistaram Pernambuco naquela época, preservavam essa liberdade religiosa. Isso é verdadeiro também de outras histórias. Por exemplo, o período no século XVII, o período de maior liberdade religiosa na Inglaterra foi o período de Westminster, do protetorado de Oliver Cromwell. Interessante, quando o rei estava no poder, o rei cerceava tudo que era contrário às suas leis. Quando Oliver Cromwell, que foi aquele que segurou, protegeu o bem-estar da comunidade inglesa enquanto ainda não havia rei, foi o período em que proliferou religiões, inclusive seitas. Por quê? Porque havia liberdade religiosa. Então, cristianismo e liberdade religiosa estão interligados ao longo da história. Direitos humanos. Frequentemente os ateus falam de direitos humanos como se fosse uma coisa que tivesse tudo a ver com a mentalidade deles. Não tem, ela tem uma herança fortemente cristã. Você só fala de direito quando você assume que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você não tem direito quando você não passa de um bicho melhorado. Não tem direito quando você não é muito diferente de uma ameba. Não tem muito direito. Você só tem direito quando você é distintamente criado. Então, cristianismo e direitos humanos estão interligados. Outra coisa legal, e eu só estou citando exemplos pequenos, tem muito, é linda essa história. O cristianismo tem uma história de lutar contra males sociais. Eu citei dois famosos. O primeiro é a luta de gladiadores. Constantino encerra a luta oficial de gladiadores que trazia morte, né, entre escravos que lutavam, por causa do cristianismo. Foi por causa da fé cristã que ele entendeu que era necessário fazer isso. Aí você diz assim, não, é porque todo mundo se tornou cristão. Não, ele fez isso quando a minoria era cristã. Mas porque ele entendeu que era valorizar a vida humana. Outra coisa fascinante aconteceu por intermédio de um grande missionário reformado que foi para a Índia, chamado William Carey. William Carey percebeu que na cultura da Índia havia essa prática de quando o marido falecesse, a viúva também ela era queimada em piras, ela era queimada viva para ela ir junto com o marido para uma outra vida. Isso era uma prática comum, horripilante, mas era uma prática comum. O que William Carey faz? Presta atenção. Ele era um homem com habilidades linguísticas tão fantásticas que ele resolveu ler os livros sagrados do hinduísmo nas línguas originais e provou para o governo da Índia de que não tinha nada nos livros sagrados que exigisse esse tipo de prática. Resultado? O governo baniu. Tudo isso por causa de um missionário que era bom de línguas e que resolveu semear a ética cristã no contexto da Índia, da virada do século XVIII para o XIX. Nós estamos falando de por volta de 1800. Então, ela tem uma história de ação política, assim como uma história de reflexão política. Por exemplo, contra a separação entre esfera pública e privada. O cristianismo nunca aceitou isso, ela sempre discorre sobre isso, sobre a importância da gente entender que a vida cristã vale para a vida privada e vida pública. Que política é parte da esfera criacional. Presta atenção, uma das coisas que o cristianismo ensina é que política não é uma coisa inventada pelos homens. Não, política é aquilo que faz parte da criação de Deus. Deus criou o ser humano para se relacionar um com o outro, por isso ele precisa promover vida comunitária, o que os gregos chamariam de polis. A cidade era a vida comum, era a cooperação entre pessoas para que tivesse um bem-estar social. Mas isso está enraizado na revelação de Deus. Então política está na criação de Deus, não é invenção dos gregos, como
Platão, Aristóteles, principalmente Aristóteles, por causa dos seus escritos na área de política. E se está na criação de Deus, então ela não é só neutra, ela é boa. Porque tudo que Deus fez era bom. Não é ruim. Não, é bom. E essa ênfase é necessária para a gente entender que o que nós pensamos sobre política está radicalmente contra. Aí você vai dizer, pastor, mas é muito estragada, não é? E a gente tem que ponderar sobre isso. Mas ela não é má em si mesma, é o contrário, ela é boa em si mesma. Ela faz parte da criação de Deus. E pode ser espiritual em si mesma, isto é, o próprio ato de fazer política é agradável a Deus. Você não precisa usar política para plantar igrejas para Deus falar, muito bom, meu servo. Entendeu? O próprio ato de fazer política pode ser agradável a Deus. E esse é um ensino comum na tradição cristã. Então, antes de ir para a segunda parte, que agora a gente vai fazer o quê? Na segunda parte, que é mais o bojo da aula, eu quero mostrar um pouco sobre o que a gente herdou nessa história, que a gente precisa aprender. Já que a gente tem uma história tão bonita assim, vamos conhecer um pouquinho dela, ainda que seja introdutoriamente. Vamos conhecer um pouquinho dela e vamos aprender sobre como nós temos uma história rica. Antes da gente prosseguir, alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Levante a sua mão e a gente leva o microfone. Pessoal do microfone, atentos aí, por favor. Alguém? Senão a gente vai prosseguir para a próxima parte. Ok. Parece que os tímidos se manifestaram. Ok. Vamos lá. Então nós vamos prosseguir, e aí se tiver dúvidas eu vou dar um tempo mais adiante, tá? O que eu quero fazer agora é o seguinte. Se eu tivesse que fazer uma história muito boa, a gente não conseguiria fazer em uma aula. Dificilmente eu conseguiria fazer em 4 aulas. Então ela não vai ser muito boa. Ela vai ser só um filme de curta duração, tá bom? Vamos dizer assim. É um short film, é um curta-metragem. Tá? Depois se você quiser assistir um longa-metragem, eu te dou o livro para você ler. Mas agora vai ser um curta-metragem, vai ser rapidinho. E a gente vai ter 2 blocos de personagens. O primeiro são reformados da época da Reforma e pós-Reforma, séculos 16 e 17. E depois eu vou pular para a herança reformada na Holanda, séculos 19 e 20. E só tirar alguns princípios bem rápidos do que cada um contribuiu. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Começar com João Calvino, que é figura conhecida do período da Reforma. Algumas coisas que ele falou são interessantes e mostram a nossa herança. Primeira delas, o sistema de governo preferido dele é a república. Ele dizia que era legítimo ter outros tipos de governo. E é interessante isso, que a gente está tão acostumado a falar de república, de democracia, que a gente pensa assim, monarquia é do mal. Errado aí. O monarca é do mal, mas monarquia não é necessariamente do mal. Né? Nosso Deus, inclusive, usa a analogia da monarquia para falar de si mesmo e dos seus súditos. Mas Calvino preferia a república porque ele sabia que o pecado exigia que fosse melhor que o poder fosse distribuído e tivessem governantes controlando outros governantes. E você ter um sistema de checar a licitude da atitude de um ou de outro. Ele entendeu que pecado contaminava, não adianta falar do ideal. Ele diz, nós somos seres corruptos, então a gente precisa criar mecanismos para frear aqui e frear ali. Então por isso que ele falava desse sistema de governo preferido. Além disso, ele dizia que governantes menores podem contestar os maiores. Aqui tem o início daquilo que eu vou explicar melhor mais adiante. Que quando o governo não vai bem, quem é que confronta? E Calvino vai dar a primeira dica, que depois vai ser mais trabalhada mais adiante. Que não é o povo que fala assim, você não tem direito. É um governante que tem um grau de autoridade, ainda que seja menor, contestando aquele que tem uma autoridade maior. A ideia de que a função dele é checar o outro. Então se o governo tem isso, as pessoas que têm que ser impulsionadas a contestar a prática do mal são, oficialmente falando, pelos meios legais, são os governantes. Ainda que sejam menores em termos de escala hierárquica, vamos dizer assim. Outra coisa que Calvino disse que não é muito comum no nosso meio é pensar que ser um magistrado, aqui magistrado não é jurista, tá? Aqui estamos falando de oficial do executivo, principalmente. Ele estava pensando nesses termos. Ser parte do executivo era a mais santa e honrosa vocação. E isso é interessante porque ele viveu num tempo em que tinha um grupo chamado de anabatistas que achavam que
política era do mal, o Estado era do mal, você não podia se envolver com o Estado. O Calvino vai dizer o contrário, ele não vai dizer só, não é verdade, tem mal lá, mas pode crente trabalhar. Ele vai dizer mais que isso. Isso é o que eu e você dizemos, ele vai dizer, não, é a coisa mais nobre a se fazer na sociedade. Você fala, meu, sério? Você está de brincadeira? É verdade. Ele não está dizendo que é aquela onde a gente demonstra as maiores limpezas. Porque como você e eu enxergamos coisas impróprias, dá a impressão de que só tem gente que não presta. Mas Calvino faz uma correção aqui. Ele fala, é o mau uso da vocação que faz a gente ter uma visão amarga. A vocação em si é muito nobre. Muito nobre. Eu servo, por isso que a gente devia lembrar que ministro não é palavra para dar carteirada. Você sabe quem está falando com você? É o ministro. Ministro é servo. Então o ministro nunca devia dizer assim, com arrogância. O ministro devia aquele que devia fazer sempre assim. Porque ele é servo. Ministro é servo. Então quem está no Ministério da Educação, no Ministério de Minas e Energias, qualquer ministério que for, ele está servindo. A gente tem outra palavra bonita também, que a gente não usa bem. Servidor público. Que expressão boa. Que é isso que ele faz, ele serve o público. Mas a gente já perdeu de vista a beleza dessa linguagem, tá? Ele entendia que era uma santa e honrosa vocação. Todavia, a política é uma ação comunitária antes do que exclusiva das autoridades. E aqui é o último ponto legal que Calvino nos ensina, que é dizer que existe uma tendência nossa de pensar que política é o que os eleitos fazem. E ele diz, não, política todos fazem. Eles fazem com autoridade oficial, mas nós fazemos também. E um exemplo disso é o diaconato que foi promovido na cidade de Genebra. Não é só mão de Calvino, mas tem muito da influência dele. O que aconteceu em Genebra foi espetacular em termos de refugiados. E nós estamos vivenciando isso de novo, tá? Só para vocês acordarem para uma coisa que não está, nem todo mundo acordou ainda. O que está acontecendo lá em Rondônia, está acontecendo no mundo inteiro. Refugiados buscando um lugar tranquilo para viver. Isso faz com que a igreja tenha que entender como é que ela reage diante desse tipo de imigração nova para a gente. Tá? E o Brasil, eu não duvido que o Brasil ainda vai receber muita gente de fora. Então atenção. Genebra fez o seguinte. Como Genebra era um lugar de refugiados, o que Calvino e a igreja genebrina fez foi pedir que cada povo ali representado cuidasse dos imigrantes da sua região. Então tinha trabalho diaconal, vamos dizer assim, dos holandeses que lá estavam, dos ingleses que lá estavam, dos franceses que lá estavam, dos húngaros e assim por diante. Todo mundo lá tendo que cuidar de uma parcela dos refugiados. Então a igreja, os membros eram convocados a participar desse diaconato, com funções diferentes, cuidados diferentes, mas política não é só coisa dos governantes. Isso é bom para a gente parar de dizer assim, não fazem o que tem que fazer, sanar todas as deficiências da nossa sociedade, que é uma coisa típica de brasileiro, a gente gosta de meter a boca, né? E falar do que os governantes não têm feito, como se política fosse só a atuação deles. Calvino dizendo, não, política é ação comunitária. Eles regem o que a gente faz. Então é mais ou menos assim, ó. Diaconato na igreja é parecido. Quem faz diaconia não são só aqueles que têm o título de diáconos. Eles têm que ser os nossos mestres no serviço que a gente presta. Mas diaconia deveria ser um exercício de todos nós. Alguns com mais habilidade, outros com menos. Uns com autoridade, outros chefiados por esses com autoridade, mas todos servindo. A palavra diácono na Bíblia é usada para membros, não só para pessoas que têm esse ofício. Para pessoas da igreja, para você e para mim. Nós todos somos, em alguma medida, diáconos. Então isso nos ensina um pouco acerca de ação política comunitária. Bem, prosseguindo para o próximo personagem. Teodoro Beza. Beza foi o sucessor de Calvino, liderando os pastores em Genebra, um grande teólogo, viveu bem mais do que Calvino. E uma contribuição que ele dá na área de política, todos eles escreveram material sobre isso, né? Eu estou só resumindo ideias aqui. Ele justificou uma resistência armada ao rei, se for liderada por magistrados intermediários. Ele pega essa ideia de Calvino, o governo pode ser contestado por governantes menores, mas ele vai um pouco mais adiante. Eu coloquei assim no segundo bloco ali, ó. Refinou a doutrina da resistência política
Como? Passou da possibilidade de resistência justa para a obrigação moral de se opor a governantes maus. Antes, o que tinha sido trabalhado é assim, é possível? É possível. Agora ele diz, é obrigatório fazê-lo. E por que ele é despertado a isso? Porque Beza vive durante um tempo de uma tristeza na França. Ele está do ladinho ali, ele trabalha em Genebra, mas né, quem conhece a geografia sabe que está colado ali na França. A noite de São Bartolomeu foi um evento triste na história do protestantismo francês. 24 de agosto de 1572, por ordem da coroa, começou uma caça dos huguenotes. Huguenotes era o nome dos protestantes franceses. Durante os 3 dias em Paris, eles conseguiram matar 10 mil protestantes. 3 dias. 10 mil protestantes. Tudo começou na chamada Noite de São Bartolomeu. E depois disso, no período de um mês, ainda conseguiram matar 60 mil desses huguenotes. Por isso que a França nunca foi um lugar onde a fé protestante prosperou. Até hoje é assim. Desde a época da Reforma, a opressão à fé evangélica é muito forte. E hoje a França sofre algumas consequências desse tipo de estar fechada, né? A fé evangélica. Então, Teodoro Beza fala dessa obrigação de se opor a governantes maus. Depois dele, um personagem menos conhecido, mas tem livro dele em português, se você gosta de política. A Top Books é uma editora do Rio de Janeiro, publicou o livro dele sobre política. Ele é um alemão chamado Johannes Althusius, e Althusius, ele é chamado pai do federalismo. Por quê? Porque ele fala muito de pacto, quando ele fala de política. Pelo pacto com a criação, deduzimos que todos os homens estão sob o decálogo para promover vida pública justa. Então o que ele queria dizer é o seguinte, o decálogo, não matarás, por exemplo, pega as regras associadas ao próximo, né? Não matarás, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essas regras, ele diz, elas se aplicam a todo mundo, não é só para crente. Não é só regra de igreja, é regra de vida pública. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com a criação. E porque fez uma aliança com a criação, então ele exige que os homens cumpram essa lei. Essa lei precisa ser aplicada. É claro que naquela época, quando igreja e Estado ainda não eram separados, eles entendiam que a primeira parte dos 10 mandamentos também tinha que ser reforçada. Adorar o Deus verdadeiro, não fazê-lo de forma desonrosa e tal. Então, a igreja também tinha um apoio, vamos dizer assim, por causa da primeira parte dos 10 mandamentos, que é o relacionamento com Deus, serem aplicados. Mas mesmo que a gente viva em tempos diferentes hoje, tem um aspecto interessante disso, que é ele entender que todo mundo é responsável por promover vida pública justa, por causa da aliança que Deus fez com o homem na criação. Além disso, ele apresenta uma coisa que começa a ser bem inovadora, e depois é que vão desenvolver bem. Uma visão funcional das instituições, antes que uma visão hierárquica. O que isso quer dizer é o seguinte, até então pensava-se muito que é assim, ó, esse está debaixo desse, está debaixo desse, está debaixo desse, está debaixo desse. Então esse manda. Aí você que está aqui embaixo, você tem 5 chefes, né? Às vezes a gente sente assim. Você está lá na empresa, que tem um monte de hierarquia, você fala, nossa, eu tenho 5 chefes, cara. Tem que passar por esse, por esse, por esse, por esse. Né? Ele fala, não, sociedade tinha que funcionar mais como uma rede, em que diferentes pontos têm as suas funções, e elas são interligados debaixo da autoridade divina. Então, essa ideia mais lateral das instituições sociais gera um pensamento novo, que vai ser melhor desenvolvido na Holanda, que é o período que eu vou começar agora. Tá? Então, existe um senso de que... E olha por que isso é bonito. Porque na igreja a gente fala que existe sacerdócio universal dos crentes. O pastor aqui não é o que manda em vocês como ovelhinhas. Não é assim que acontece. Na verdade, o pastor está aqui servindo com os dons que Deus deu a ele. Mas você também serve com os dons que você deu. E no final das contas, nós dois somos chamados de santos e sacerdócio. Porque existe essa diversidade de funções. E elas funcionam, como eu falei, como uma rede. Elas funcionam de maneira a cooperar conjuntamente. Por isso que ela chama de corpo. E só Cristo recebe destaque. Só Ele é chamado de cabeça. Eu não sou chamado de cabeça. Você não é chamado de cabeça. Só Cristo é chamado de cabeça. Todo mundo é membro do corpo. Todo o resto é membro. Então essa ideia, Althusius está aplicando para a política. Ele está dizendo, gente, esse negócio de ficar montando um monte de hierarquia não está certo.
Tem que haver estrutura, tem quem mande, mas tinha que haver uma lateralidade maior, para que a gente tivesse mais pessoas cumprindo funções diferentes e tendo responsabilidades para com a sociedade. Bem, vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante, e depois eu abro para perguntas. Agora a gente vai entrar na Holanda do século XIX. Eu quero começar com um personagem que pouca gente conhece. O primeiro nome dele é Guillaume Groen van Prinsterer. Ele é conhecido como Groen. Esse Groen van Prinsterer, ele foi um homem que participou de vida pública, escreveu livros sobre política, e ele fala algumas coisas interessantes que já são bem inovadoras para metade do século XIX. Primeira coisa é que ele diz que programas políticos são calcados em valores basilares, isto é, têm raízes espirituais. O que ele está dizendo, que impressiona muita gente na Europa, é que assim, política tem tudo a ver com religião. Hã? Não, ele está dizendo isso não é em 2018, ele está dizendo isso em 1846. Ele está dizendo política tem tudo a ver com fé, porque na verdade ela é calcada em valores. Valores é que, e dá um exemplo claro disso. Quando o mundo acha que religião não pode entrar dentro da fé, a gente fala assim, mas espera aí, como é que você fala de discriminação racial? Você faz isso baseado em quê? De onde você tira que discriminar alguém é mal? Você tira isso de valores. Valores que você prova como? Então, você não prova, você assume. Você assume que pessoas de diferentes raças têm que ser tratados como seres iguais. Então, porque você assume que isso é verdadeiro, você diz, então a gente tem que tornar crime a luta, ou ferir de raças, o preconceito para com raças. Então, isso aqui, o Groen van Prinsterer entendeu mais de 150 anos atrás. Está dizendo, gente, política tem tudo a ver com religião. Hoje a gente fala de cosmovisão, mas a ideia está lá. E ele diz, olha, prova disso é que nós temos presenciado na Europa, ele fala isso, ideologias antitéticas que estão em guerra. Tem a herança da Reforma e tem a herança da Revolução Francesa. A herança da Reforma ainda tem valores cristãos. A herança da Revolução Francesa diz, não, esses valores cristãos, tem nada a ver. Na igreja tudo bem, mas não sai das quatro paredes. Por quê? Porque ela falou da autonomia do ser humano, do desprendimento da relação com a igreja. É isso que a Revolução Francesa mais pregava. Uma tolerância de diferentes crenças. Por quê? Porque nós não podemos prender as pessoas à igreja. E daí a gente tira uma ideia que ainda é comum hoje, né? Quando as pessoas falam de Estado laico. Estado laico. Na cabeça de muita gente, Estado laico significa Estado cético. Você não pode expressar a sua fé na esfera pública. E o Van Prinsterer está dizendo, não. Estado laico significa Estado que não favorece uma determinada fé em detrimento da outra. Mas não é Estado cético. Embora muita gente entenda Estado laico como sendo sinônimo de Estado cético. Mais de 150 anos atrás já tinha gente puxando a orelha desse tipo de pensamento. Dizendo, vocês estão entendendo errado. Isso é prova de que a Revolução Francesa distorceu sua compreensão de vida pública, de política. E ele foi alguém que participou ou ele via, o perigo de movimentos um movimento pelos direitos individuais sobrepujando a justiça. Já naquela época, ele percebeu que muita gente falava de forma individual sobre os meus direitos, os meus direitos, os meus direitos, quando a justiça parecia secundária aos meus direitos. Ele já está notando isso em meados do século XIX, está dizendo, gente, está meio fora esse negócio. Mal sabia ele que ia acontecer em 2018. Se ele visse o filminho de 2018, o bichinho ia arrepiar, mas ele já enxergou isso lá atrás. Ele viu que havia um movimento que estava invertendo as coisas, que falava mais de direitos individuais do que de justiça. Bem, esse cara não foi o que ficou famoso, embora ele teve bons insights. Foi o discípulo dele que ficou famoso. Quem aprendeu com Groen van Prinsterer foi o Abraham Kuyper, que é um personagem mais conhecido no meio teológico. E ele escreveu sobre política. Algumas coisas que ele diz, eu vou só sintetizar aqui, que tem muita coisa. Uma das coisas que ele diz é aquilo que eu já falei, que política é criacional. Então política é boa, mas Estado é pós-queda. Olha que distinção interessante. Ele está querendo dizer assim, regras para o bom convívio, não tem nada de errado com isso, porque isso faz parte da criação de Deus. Mas por que a gente não obedece regras, tem que ter um Estado para suprimir aquele que não obedece regras. E para honrar aquele que as obedece. Então o Estado é uma instituição que surge depois do pecado, para que Deus então manifeste a sua graça comum.
O que é a graça comum? É Deus ser bondoso para com ímpios e para com justos. Deus traz sol e chuva, tanto para crente quanto para descrente. Deus traz prosperidade socioeconômica, tanto para gente que o ama, quanto para gente que não ama, no mesmo estado. Porque Deus não faz distinção, não, dinheirinho só para o crente, né? Chover só no quintal do crente. Não é assim. A graça, essa graça que a gente chama de graça comum, ela é derramada sobre todos, indistintamente. Então, o que o Kuyper está dizendo? Que quando Romanos 13 fala que as autoridades foram instituídas por Deus para suprimir a prática má e para louvar e recompensar aqueles que fazem o bem, ele está dizendo, isso é graça de Deus, por causa do pecado. Então, não pense no Estado como o do mal. Pense no Estado como sendo um instrumento que deveria ser usado para a benesse de Deus, para com seu povo. Mais adiante, na próxima aula principalmente, a gente vai falar de como nós nos portamos quando a gente não vê o Estado fazendo o seu papel. Isso vai ser na próxima aula, eu não vou trabalhar disso agora. Mas é importante resgatar essa ideia de que o Estado é uma instituição pós-queda que é a expressão da graça de Deus para poder frear a desordem, tá? Uma das principais contribuições de Abraham Kuyper é isso aqui que eu coloquei em negrito: soberania de esferas. O que isso significa é que Kuyper compreendia que a sociedade é formada de grupos, de esferas, que não estão organizadas hierarquicamente, uma debaixo da outra, mas estão organizadas com aquela lateralidade que eu falei que já foi semeada pelo Althusius, né? Em que família, comércio, ciência, escola, Estado, eles só podem fazer o que eles fazem porque Deus deu condições deles fazerem. Mas a família não diz para a escola como educar, o Estado não diz para a família como é que disciplina o filho, o comércio não diz para o Estado o que ele deve fazer em termos de atitudes econômicas. A ideia é que existe uma certa independência no qual eles prestam contas um ao outro, mas eles podem trabalhar aquilo que cabe à sua esfera. Derivam todos sua autoridade de Deus, Cristo é Senhor em cada uma dessas esferas, mas eles não precisam prestar contas a outra esfera, a uma esfera somente. Por que isso é importante para o nosso assunto? Porque o que Kuyper estava dizendo é que o Estado não deve interferir nas outras esferas como se o Estado estivesse acima de tudo. Não, nada disso. O Estado é servo das outras esferas, salvaguardando que cada uma está fazendo o que é próprio da sua esfera fazer. É isso que o Estado faz. Ele faz algumas coisas que são peculiares dele. Por exemplo, ele protege os cidadãos de inimigos internos e externos. Isso é dever dele. Isso ninguém faz, é ele que faz. Isso é dever dele. Proteger de inimigos internos e externos. Isso é função só do Estado. Mas uma outra coisa que ele faz é salvaguardar que cada uma seja fiel aos ditames estabelecidos pelo senhorio de Cristo. Então, o Estado pode dizer para o pai que tipo de educação ele tem que dar? Não. Mas ele deve intervir quando uma criança é abusada pelos pais? Claro que sim. Porque a família não está cumprindo o seu dever enquanto esfera e o Estado tem que manter princípios gerais. Essa é a ideia que ele lançou. Eu sei que isso na prática tem uma série de complexidades, mas eu quero que você entenda o princípio. Principalmente num país em que o Estado costuma agir que nem polvo. Com seus tentáculos encostando em tudo. Num Brasil acostumado a ter o Estado botando o dedo em tudo, é interessante ver como o conceito de soberania de esferas é dizer, não, o Estado tem que fazer aquilo que o Estado faz bem. E ele tem que se manter focado nisso. Último personagem, para a gente estar quase encerrando a aula. Herman Doivert, um jurista que ensinou na Universidade de Amsterdã, falava sobre pluralismo público equitativo. A ideia de que nós temos pessoas diferentes, mas que são tratadas igualmente na esfera pública. Não provém do conceito moderno de Estado sem religião, mas é garantido pela fé reformada. Ele mostra isso. A descentralização funcional. Órgãos da própria sociedade com jurisdição legal e sob a supervisão do governo para aliviá-lo de certas tarefas. E eu vou dar um exemplo aqui. Está em sigla. ATS é uma organização nos Estados Unidos que ilustra aquilo que eu quero explicar para vocês, que é aquilo que eu entendo um pouquinho melhor. ATS é uma associação de escolas teológicas, é isso que chama. Association of Theological Schools. O que é essa organização? É uma organização das próprias escolas, isto é,
eleitas pelos representantes que estão debaixo dela, para gerenciar como as escolas teológicas estão indo e prestando contas ao governo. É um ministério do governo? Não é. É uma associação das próprias escolas teológicas que tem a autoridade delegada pelo governo para gerir o andamento e a qualidade educacional. Isso no Brasil é feito pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Então eu quero mostrar a diferença de ter um governo que gerencia todas as coisas para um governo que delega para que instituições sociais que trabalham debaixo do poderio do Estado, sob a supervisão do governo, podem aliviá-lo de certas tarefas. Por que a gente vive detonando o Estado? Em parte, é porque a gente acha que o Estado cuida de tudo. E de fato, é impossível. A gente não acredita nas promessas dos políticos porque eles falam que vão fazer um monte de coisa e na prática eles não conseguem. E não é só porque eles são maus não, gente. No sentido de corruptos, querem dinheiro para o bolso. Entenda isso. É porque é uma tarefa hercúlea. É uma tarefa hercúlea. Não é fácil chegar lá e dizer, não, pode deixar, eu vou resolver o rombo fiscal aqui, financeiro, a gente vai dinheiro aqui, você vai ver, a providência vai funcionar bem, a educação vai ser ótima, nossa, então, as estradas, tudo pavimentadas, é maravilha. Você vai ver o avanço tecnológico, e empresas, vão trazer os montes. É promessa, mas é uma tarefa hercúlea, inviável. Por quê? Porque ainda pensa de forma a abraçar todas as coisas. E aí a gente cobra, porque a gente quer ver isso acontecendo mesmo, para receber os benefícios disso. Então, os reformados disseram, não está certo, não é por aí. Não é um bom caminho. Esse é um caminho de fracasso. A gente tinha que pensar em ação comunitária, mais do que só do Estado. Remonta àquela primeira ideia de Calvino lá atrás. Então, eu quero terminar, eu sei que o nosso horário está avançado, com um exemplo bíblico. E aí eu abro para perguntas. O meu exemplo vem de Esther, eu já falei desse exemplo bíblico no passado, numa outra série. Eu vou contar aqui bem rapidinho a história de Esther para você lembrar. Esther começa escondendo a sua identidade quando ela vai participar do Miss Medopérsia, né? Quer dizer, quando ela é convocada, na verdade aqui não é voluntário, ela é uma escrava, ela é convocada pela sua beleza a participar, porque o rei quer escolher uma representante para substituir a rainha Vasti, que levou um chute no traseiro, vamos dizer assim, né? Então, Esther está no meio. O que o primo mais velho que cuidou dela, Mordecai, diz para ela? Fala assim, ó, não abre a boca sobre quem você é. Pode gerar problemas. Essa é a parte do livro que mostra que mesmo gente piedosa na história, como Mordecai e Esther, estão sujeitos a negar sua identidade na esfera pública. Eles fazem isso. A história não começa bem. Ela é uma história em que Deus vai trazer redenção, mas ela não começa bem. Ela começa com pecados de Mordecai e de Esther, porque ela esconde a sua identidade. Mas, na hora que o povo judeu começa a ser perseguido por um tal de Amã, Mordecai vai lá e fala assim, você foi colocada como rainha para nos proteger. Abre, por favor, eu vou ler só um trecho. Esther 4, 14 a 16. Esse é o momento de virada no livro. É nessa hora que o livro ganha aquela inovação, vamos dizer assim. A mudança de rumo. A partir do versículo 14... Mordecai ou Mardoqueu, como está na NVI, diz assim, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, ele apela para a posição dela de rainha, a fim de convocá-la a uma missão. Diz assim, ó, age como rainha agora. Em outras palavras, seja política. E sabe a continuidade da história? Isso que é curioso. O que a Esther vai fazer agora? Política. No capítulo 5, no 6, no 7, no 8 tem política. Banhada a banquetes. Mas é política. Ela está tramando estratégias políticas para livrar o seu povo de uma perseguição injusta. Mas ela faz isso com banquetes. Ela é uma rainha. Então ela convoca gente importante para participar desses banquetes para poder articular a sua intercessão política. Eu estou dizendo isso porque quando a gente olha Esther desse prisma, Esther fica assim meio estranho, né? É mais bonitinho quando parecia a história da Cinderela, pastor. Muita gente pensa.
Aquela menina pobre, assim, que teve uma chance na vida, participou do concurso, virou rainha, ficou bonito, né? Mas essa não é a maneira de contar a história. Primeiro que ela não começa bem, ela começa mentindo sobre a sua identidade. Segundo, que ela não vai evangelizar, não tem nenhuma evidência de que ela evangelizou aqueles com quem ela está. Pode ser que ela tivesse testemunhado desse Deus, a gente não conhece toda a história, mas o que o texto mostra é que ela fez o que a sua vocação exigia, política. Isso foi bom. E esse livro está nas Escrituras porque isso é bom. Mas o último ponto que eu tenho para vocês aqui é esse aqui. Duas coisas que Esther nos ensina que são singulares. Primeiro, moderação na linguagem. E depois, moderação na expectativa. Eu li só o 14, mas eu vou ler o 16 agora. Para você entender. Olha lá. Esther 4, verso 16. Diz assim. 15, 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Por que eu acho esse texto bonito? Porque tem duas coisas que você tem que aprender de Esther, para a gente fechar. Primeiro é que Esther não usa a linguagem religiosa. Deus não é mencionado nenhuma vez em todo o livro. É um desses livros estranhos da Bíblia, que você fala, como assim? Não tem oração no livro, não tem culto no livro, não tem linguagem religiosa. Tem uma série de razões para isso que agora eu não posso entrar, mas uma coisa é legal. Ela nos ensina que quando a gente lida com pessoas que não são tementes a Deus, a gente aprende a usar uma linguagem que eles entendem. Você não chega falando em nome de Jesus, leia Romanos capítulo 12. Para quem não teme o Senhor, ele precisa entender a verdade do Senhor através de palavras que são compreensíveis a ele. Então a moderação na linguagem fala um pouco sobre como é que crente se porta na vida pública. Esse é um aspecto interessante que a gente aprende com Esther. A segunda é que ela é moderada na sua expectativa. Ela não fala assim, eu irei e triunfarei. Não. Ela fala, eu vou. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela sabia que havia o risco de sua tentativa política não ter êxito. Ela sabia disso. E essa expectativa é boa. Por quê? Porque não existe nenhuma promessa bíblica de que sempre que a gente entrar na política em nome de Jesus, nós vamos conseguir êxito. Não. Não. Nesse mundo mau, isso normalmente não acontece. Embora Deus possa promover bem-estar público através de boas medidas. Por nós ou por outros. Mas ela é moderada nas suas expectativas. Corajosa, mas moderada. Isso é muito legal. Sobre como é que nós temos que aprender a ter participação política. Sei que eu falei bastante, mas está na hora de eu terminar. E eu vou fazer o seguinte. Ao invés de abrir perguntas públicas, para a gente não demorar mais uns 15 minutos, que aí tem aquela pergunta assim, o que o senhor acha sobre aí lascou? Nós vamos encerrar com oração, e você que quiser conversar, vem à frente, e a gente bate um papo aqui, tá? Senhor, há muito o que aprender, eu tenho que aprender mais, meus irmãos têm que aprender mais. E uma das coisas que nós aprendemos na aula de hoje é sobre como cristãos ponderados do passado nos ensinaram coisas preciosas que o nosso país ainda não consegue praticar. Então que nós, como teu povo, sejamos os primeiros a aprender essas verdades e a proclamá-las nessa sociedade. Ensina-nos a agir semelhantemente a Esther naquilo que ela acertou. Que moderação na linguagem e na expectativa sejam a nossa postura. E que nós aprendamos desse legado reformado e apliquemos alguns desses princípios dentro de nossas capacidades, dentro daquilo que nos é possível. Ensinemos isso uns aos outros e falemos dessas coisas para o proveito do nosso povo e da nossa nação. Tem misericórdia da nossa nação. Usa essas aulas para nos preparar não só para o período de eleições, mas para a cidadania. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Peço que vocês convidem outros para em futuros domingos participarem. Essa é só a primeira aula, é a mais histórica, mas a gente vai ter outros assuntos práticos nos próximos domingos, tá bom? Então esse é o meu desejo, meu pedido a vocês.